paz seja com todos, amém, irmãos? Hoje pela manhã na escola bíblica eu ouvi o irmão Hélio falando, sobre o culto dominical. Aliás, Hélio, obrigado aí pela grata surpresa, pela oração, e por permitir que a irmã Iraí também orasse por nós, porque fazem 29 anos que ela me considera o melhor genro do mundo. Isso é uma bênção de Deus. 29 anos, e hoje de manhã nós estávamos estudando a palavra do Senhor. O tema é ser abençoado é dar. E hoje nós aprendemos muita coisa. Eu não vou falar para você tudo o que nós aprendemos, porque o segredo de descobrir é vindo na escola dominical. Mas uma das coisas que foi falada hoje de manhã dizia respeito às ofertas. Lá em 1 Coríntios capítulo 16, versículo 2, onde Paulo, orientando a igreja do Senhor, ele diz aos irmãos que cada um deveria separar algum dinheiro para ofertar de acordo com aquilo que ganhou. E nós vimos que a oferta, ela não tem um valor único, um valor diferente do dízimo. A oferta, ela pode ir na escala de 10% até 100%. Alguns exemplos bíblicos para isso foi o exemplo de Abraão em Gênesis 14:20, quando ele deu 10% de tudo aquilo que ele tinha recebido para o Senhor. Já em Lucas 19:8, nós vamos encontrar um personagem por nome de Zaqueu, não o Claudinei Zaqueu do Ministério de Louvor, mas o Zaqueu que subiu no pé de uma árvore, de um espinheiro, para ver Jesus, e Jesus decide então ir até a casa de Zaqueu. E Zaqueu fica tão feliz com a presença de Jesus na sua casa, que ele diz assim para Jesus: Senhor, eu vou ofertar aos pobres 50%, metade de todos os meus bens. E aí nós vamos encontrar um outro personagem na Bíblia, entre tantos, que é uma mulher que não tinha assim tantos recursos quanto Abraão, não tinha tantos recursos quanto Zaqueu, mas a Bíblia diz que ela era pobre, bem pobre. Porém esta mulher, segundo Marcos 12:44, ela oferta ao Senhor 100% daquilo que ela tinha a seu dispor. A Bíblia diz que ela tinha 2 moedas, e ela pega as 2 moedas e oferece ao Senhor. O que nós aprendemos com isso? Que cada um à sua maneira deve ofertar ao Senhor, sempre movido por um coração disposto a dar. Como é que isso funciona? Hoje nós aprendemos que a gente pode ofertar por lei, nós podemos ofertar por obrigação. Paulo diz que a gente pode ofertar por necessidade, mas Deus não se agrada dessas maneiras de ofertarmos. O que o Senhor quer é que a gente oferte com amor. E aí eu gostaria que você abrisse a Bíblia em 2 Coríntios, capítulo 8, onde Paulo ele está falando de uma igreja que, a semelhança da mulher pobre, da viúva pobre, ele diz aqui que era uma igreja dos mais pobres entre os cristãos, passando por grandes aflições. E ele fala que, embora eles fossem muito pobres, eles decidem ofertar ao Senhor com generosidade. Eles decidem ofertar ao Senhor mesmo sendo pobres, porque às vezes a gente ouve aquela desculpa de alguém que diz assim: eu não posso ofertar porque eu sou pobre. Mas essa igreja que Paulo está falando aqui era a igreja mais pobre daquela província. E os cristãos, eles decidem ofertar voluntariamente e generosamente. E aí no versículo 7 é interessante que Paulo diz assim, que aqueles pobres da Macedônia, eles se mostraram mais ricos do que os outros. Por que eles se mostraram mais ricos? A Bíblia responde no versículo 8 e versículo 9: porque eles ofertaram movidos pelo amor. Hoje pela manhã eu dizia para os irmãos que não dá para aceitar ou acreditar em alguém que diz que ama a igreja, que não oferta pela igreja.
Porque quando nós amamos, nós devemos declarar e demonstrar esse amor. Se nós não fazemos, significa que nós não estamos realmente amando como deveria. Paulo fala não amar de palavras, não amar apenas por boca, mas amar através de ações. E nós ouvimos um irmão aqui que dizia o seguinte hoje de manhã: olha, às vezes a gente não pode ofertar porque não temos recurso, mas nós temos tempo, nós temos talentos, nós temos alguma coisa que nós podemos ofertar, oferecer ao Senhor para ajudar na obra do Senhor. Esses irmãos aqui eram pobres. Eu não sei se tem algum pobre aqui nesta noite. Eu acho que não, né? Acho que todo mundo aqui é rico, graças a Deus, amém? Olha para o irmão que está ao teu lado e fala assim: você é rico, irmão. Mas você pode ser mais rico ainda se você ofertar. Mas se você ofertar com amor, porque Paulo está dizendo aqui que esse povo, embora eles fossem pobres, mas eles têm um coração generoso. O que move a igreja da Macedônia a contribuir não é imposição, não é a lei, não é a obrigação, mas é o amor que eles demonstram pela igreja do Senhor. E eu te pergunto nesta noite: você ama a sua igreja? Você ama a sua família da fé? Então oferte ao Senhor nesta noite com amor, amém? Que a tua oferta venha regada de amor. Alguém vai dizer assim: pastor, quanto vale uma oferta de amor? No caso da viúva, eram 2 moedas, 100%. No caso de Zaqueu, eram muitas moedas, 50%. E no caso de Abraão, era muito mais moedas ainda, 10%. Eu não sei quanto, mas faça isso com amor. Vamos nos colocar em pé. Eu quero orar com você e consagrar a tua oferta ao Senhor. E que Deus possa se agradar da tua oferta nesta noite, que você entrega ao Senhor. E você também que é dizimista, hoje a gente não falou sobre dízimo, eu deixei para falar semana que vem, pela manhã, na escola bíblica dominical. Até porque, como eu dizia aos irmãos, a gente ouve muitas pessoas falando assim: o dízimo é da lei. Nós aprendemos e hoje iniciamos um estudo que o dízimo não tem nada a ver com a lei. O dízimo, ele precede pelo menos uns 500 anos antes da lei. E o dízimo foi dado como um sinal de reconhecimento àquilo que Deus tem proporcionado na vida de cada um. Então, se você reconhece o que Deus tem feito na sua vida, seja fiel também ao Senhor nos seus dízimos. Pegue o seu envelope e vamos nesse momento consagrar ao Senhor aquilo que Deus tem colocado em tuas mãos. Em nome de Jesus Cristo, nós consagramos e entregamos na casa do Senhor os nossos dízimos. Entregamos também, Senhor, as nossas ofertas como sinal de reconhecimento e como sinal de amor que temos pela obra do Senhor, pela igreja do Senhor. E pedimos, ó Deus, neste momento, que a Tua palavra venha se cumprir na vida de cada um dos nossos irmãos e irmãs, e que todos possam, Senhor, ter estas sementes multiplicadas abundantemente para a glória de Jesus. Amém. Tome assento, contribua com alegria, cantem com alegria.
Essa semana eu tinha preparado uma mensagem para ministrar aqui nesta noite, e aí quando foi na quinta-feira eu estava em casa meditando um pouco nas coisas de Deus e revendo alguns estudos, algumas pregações. Eu peguei de um tempo para cá um hábito de marcar data quando eu prego, para me lembrar que eu já preguei, E aí eu estava olhando nos meus arquivos de 2010 e me deparei com uma mensagem. E na hora o Espírito de Deus começou a tocar no meu coração: prega essa mensagem. Aí eu peguei, parei, meditei, estudei, orei, vim para cá, cheguei aqui na igreja, entrei ali na sala pastoral, falei para os obreiros que estavam ali, eu falei: olha, não incomodem o pastor agora. Tranquei a porta, falei: eu vou orar. Falei: Senhor, eu estou num dilema tremendo, só o Senhor para me tirar dessa. Eu tenho a mensagem que eu queria pregar e a mensagem que tocou o meu coração para pregar. O que eu prego? Eu não sei se alguém já passou por alguma situação assim. E aí o Senhor falou: é aquela de quinta. Aí sentei aqui. De repente o ministério agora sobe aqui na frente. Vocês não sabem de nada, mas vocês cantaram um hino. E eu ia começar a mensagem cantando o hino. E aí vocês cantaram o hino aqui. Eu não vou dizer que vocês tomaram a minha vez. Eu vou dizer que Deus confirmou a palavra. Amém? Olha o que diz a palavra de Deus. De fato, a mensagem da morte de Cristo na cruz é loucura para os que estão se perdendo, mas para nós que estamos salvos é o poder de Deus. Mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus e loucura para os gentios. Eu quero orar com você e pedir a graça de Deus sobre cada um de nós, que eu quero falar nesta noite sobre o verdadeiro sentido da cruz. Amém? Feche teus olhos. Em nome do Senhor Jesus, obrigado, Deus. Obrigado porque o Senhor tem falado e tem confirmado cada palavra aqui nesta noite. Obrigado, Senhor, porque o Teu Espírito Santo, melhor do que qualquer um de nós, sabe quais são as necessidades deste povo que aqui se encontra, e sabe exatamente aquilo que nós precisamos receber nesta noite. Por isso eu te louvo, Senhor, e peço mais uma vez, como tenho pedido sempre, ajuda do Teu Espírito Santo, a direção do Teu Espírito Santo, não somente sobre a minha vida, mas sobre toda a Tua igreja, para que os nossos ouvidos e os nossos olhos estejam atentos e que nada, Senhor, venha roubar a nossa atenção, venha desviar a nossa atenção neste momento. Que o Teu Espírito possa ministrar a cada um de nós, e que toda a honra, Senhor, seja dada somente a Ti, não a nós, Senhor, mas ao Teu nome para sempre. Glória. Podemos assentar, queridos irmãos. Queridos, semana passada eu estava dizendo aqui para a igreja que Jesus, Ele foi morto, Jesus foi crucificado. Não é porque as pessoas o levou até a cruz, ou o levaram até a cruz, mas foi porque, por vontade própria, por amor, Jesus decidiu entregar a sua vida por cada um de nós. E quando Jesus entrega a sua vida e Ele sucumbe ali na cruz, no terceiro dia, Jesus ressuscita, estabelecendo assim o seu reino sobre a terra através da igreja. O grande ideal de Deus é que cada um de nós
possa refletir a vida de Cristo através de nós. O que nós aprendemos é que seguir a Jesus é mais do que declarar-se por Jesus. Seguir a Jesus é ter Jesus na nossa vida. É as pessoas olharem e verem nós, nas nossas palavras, nas nossas atitudes, a pessoa de Jesus. É você poder ter as emoções que Jesus sentiu. O sentimento, Paulo estava escrevendo aos Filipenses e fala assim, que de tal maneira vocês tenham o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. O que Paulo estava querendo dizer com isso? É você poder sentir na sua vida aquilo que Jesus sentiu: compaixão, misericórdia, amor, graça, alegria. Mas é também passar pelos mesmos estágios que Jesus passou, ainda que você não tenha que subir literalmente a cruz e ser crucificado como Jesus de fato foi, ainda que você não tenha que ser literalmente açoitada ou açoitado como Cristo foi, mas é ser capaz de enfrentar sofrimentos semelhantes ao de Jesus, sem nunca negar a sua fé, o seu amor, a sua fidelidade a Deus. Lá em Mateus 16, 24, Jesus ele disse assim, que se alguém quiser vir após mim, deve negar a si mesmo, tomar a sua cruz e seguir a Jesus. E o ministério Tim cantou uma canção que diz assim: a minha cruz levarei, eu te seguirei para sempre, na alegria ou na dor, eu te seguirei para sempre. Olha que declaração forte esta, igreja. Olha que declaração de quem realmente está disposto a viver a vida de Jesus. Você dizer: Senhor, eu estou disposto a levar a minha cruz. E no final eles cantaram o refrão de um outro hino, que diz: levarei eu também a minha cruz, até por uma coroa trocar. O que isso significa, ou o que esta cruz representa na nossa vida? A cruz não é só um instrumento de sofrimento, mas a cruz, ela também representa a nossa redenção. A cruz representa o resgate que Jesus pagou por cada um de nós, quando nós ainda éramos pecadores. A cruz representa a nossa liberdade do jugo, do pecado e da morte, para viver em plena liberdade em Jesus. Quem estava aqui domingo passado deve se lembrar, quando eu falei também sobre, quando nós oramos ao Senhor, e a gente diz: Pai, santificado seja o seu nome. O que isso também representa, que quando nós estamos orando dessa maneira, nós estamos dizendo para Deus que nós somos parte da família de Jesus. E se nós somos parte da família de Jesus, nós temos que estar então dispostos a viver a mesma vida que Jesus. E eu quero perguntar aqui nesta noite: quantos de vocês estão aqui dispostos a viver a vida de Jesus? Dê glória a Deus aí, deixa eu ver. Viver a vida de Jesus. Às vezes, queridos, em alguns lugares, as pessoas preferem seguir sistemas, regras, preceitos. As pessoas preferem se sujeitar a determinados modismos do que viver a liberdade de Cristo. Porque embora a cruz pareça um instrumento que te prende, que te aprisiona,
Mas na verdade, a cruz, ela é mais do que isso. A cruz é liberdade, porque através da cruz nós temos liberdade para entrar na presença de Deus como filhos. Tem uma passagem lá em Lucas capítulo 15 do filho pródigo, está no versículo 11 até o versículo 32, onde Jesus conta a história de dois filhos, dois irmãos. Um deles decide se ausentar, vai embora da casa do pai, vive uma vida totalmente errada, distante do pai. Esse filho passa por algumas situações difíceis, até o momento em que há o arrependimento, a conversão, e ele volta para a casa do pai. E o que chama atenção, queridos, é que quando esse filho volta para a casa do pai, o pai o recebe de braços abertos. Mas o irmão que está na casa do pai, ele fica todo enciumado. E aí o pai diz para o filho assim: meu filho, tudo que tem aqui é teu, pertence a você. Eu vejo que às vezes algumas pessoas, por não estarem crucificados na cruz com Cristo, são exatamente como esse filho mais velho. Tem tudo à disposição. Se você está crucificado em Cristo, se você está vivendo a vida que Cristo viveu, se a vida de Cristo está em você, escute isso, meu irmão. Todas as bênçãos de Deus estão à sua disposição. Mas às vezes nós somos como aquele filho mais velho, que tem tudo à sua disposição, mas não usufrui, não aproveita, não desfruta. E aí quando vê um filho mais novo recebendo o carinho do pai, a atenção do pai, às vezes nós agimos como aquele filho. Nós só podemos entender o amor desse pai pelo filho, só podemos entender a conversão desse filho se nós olharmos para a cruz de Cristo. Eu estava pensando, quando meditava nessa palavra, sobre a nossa vontade e a vontade de Deus. E uma coisa que me chamou a atenção, não sei se você já parou para pensar nisso, mas geralmente a nossa vontade, ela está no campo natural. Ou seja, a gente olha na horizontal, a gente vê as coisas de modo natural. A vontade de Deus é diferente, ela é vista de forma vertical, porque Deus está acima. E aí olha que coisa interessante, quando a vontade de Deus, ela vem sobre a nossa vontade, o que nós temos? A cruz. E no centro da cruz, nós temos o que? O centro da vontade de Deus. Por isso que quando Paulo está dizendo, olha, eu estou crucificado com Cristo, eu já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. O que Paulo está querendo dizer? Olha, a minha vontade, que é horizontal, se sujeita à vontade de Deus, que é vertical, e na cruz, a minha vontade se rende à vontade de Deus, pelo que não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Tomar a cruz não é carregar literalmente a cruz como alguns fazem. Você não precisa pegar e sair pelas ruas carregando um pedaço de madeira, não é isto que Jesus está dizendo. Mas tomar a cruz significa estar na cruz, é ser pregado na cruz de Cristo, é se render à tua vontade, à vontade de Deus, e permitir que a vontade de Deus possa reinar e dominar a tua vida. Quando nós estamos crucificados na cruz, algumas coisas acontecem na nossa vida. A primeira coisa que acontece é que quando nós estamos crucificados na cruz, a gente não consegue olhar para trás. Amém? Você crê nisso? Então diga comigo: quem está crucificado, não consegue olhar para trás. Não tem como. Não tem como olhar para trás. Quem está pregado lá na cruz, ele não consegue virar a cabeça para ver o que está atrás. Então quando Paulo fala assim, eu estou crucificado em Cristo,
Paulo estava dizendo o seguinte: eu só posso olhar para frente, porque quem está na cruz não tem como olhar para trás. A grande mentira de Satanás. Jesus estava pregado na cruz, e de repente alguém começa a gritar lá de baixo: você não é o Filho de Deus! Ei, você não é o Salvador, então desce da cruz! Ei, meu irmão, o diabo quer que você desça da cruz. Ele não quer que você esteja na cruz crucificado, porque quando você está na cruz, você não olha para as coisas de trás. E aí o inimigo, ele começa a te desafiar para você descer da cruz. Ah, você é crente, você não precisa ser desse jeito, você não precisa falar desse jeito, você não precisa andar desse jeito. É o inimigo tentando te tirar da cruz. Mas em nome do Senhor Jesus, se você está crucificado em Cristo, continue olhando para frente. Porque quem está na cruz, Hebreus capítulo 12, versículo 2, o escritor diz assim: os seus olhos estão fixos em Jesus, porque é por meio dele que a nossa fé começa, e é ele quem a aperfeiçoa. Quando você está na cruz, você vê o que está à frente. E como Paulo diz, as coisas que ficaram para trás, esquece. Porque o teu alvo não é o que ficou, é o que está diante de você. É a redenção, é Jesus. Jesus está à sua frente, então olhe para a frente. Glória a Deus. Segunda coisa, quem está na cruz de Cristo, ele nunca olha de baixo para cima, ele sempre olha de cima para baixo. Porque quem está na cruz está em cima e não está embaixo. E a pessoa olha lá de cima, ela vê as coisas lá de cima. O que significa isso, pastor? É que quem está na cruz tem a mente de Cristo, pensa como Cristo, medita, age como Cristo. Quem está na cruz tem a visão daquilo que vem de cima e não daquilo que é terreno. Porque as coisas de Deus vêm de cima e não vêm da terra, não vêm de baixo. Quando nós oramos, Paulo diz aí em Efésios capítulo 1, versículo 3, que quando nós oramos, nós tomamos posse daquilo que está nas regiões celestiais e trazemos aquilo que está em cima para a terra. Quando você está na cruz, você sente a presença de Deus, você pensa nas coisas de Deus, você medita nas coisas de Deus, a sua mente é tomada pelas coisas de Deus e não pelas coisas da terra. E é por isso que aquele que está na cruz, ele vive com a sua cabeça nas regiões celestiais, e com isso ele traz as bênçãos de Deus sobre a sua vida. Terceira coisa, quem está na cruz está totalmente comprometido. Quem está crucificado na cruz com Cristo não pode olhar para o Senhor e dizer assim: Senhor, eu vou descer um pouquinho aqui da cruz, eu vou dar uma voltinha ali, depois eu venho de novo. Ah, Senhor, olha, vamos fazer o seguinte, deixa eu descer um pouquinho da cruz, porque é isso que aqueles homens queriam de Jesus. Desce da cruz, mostra quem você é. Olhe para a pessoa que está do teu lado e diga para ele assim: o caminho da cruz é um caminho sem volta. Se você decidiu ser crucificado com Cristo, se você realmente decidiu que Jesus vai reinar sobre a tua vida, escute, é um caminho sem volta. E deixa eu te dizer uma coisa: se alguma vez passou na tua cabeça esse pensamento de querer voltar atrás, de querer descer da cruz, a Bíblia diz que aquele que faz isso é como um cão que vomita e depois come o seu próprio vômito. Se você entender, olha para o meu irmão, o teu irmão fala: que nojo. É isso. Não tem como voltar. Quem subiu, quem foi crucificado com Cristo, Paulo diz, Gálatas 2, 19 e 20.
Eu fui morto com Cristo na cruz. E aí ele fala assim: já não vivo mais eu, é Cristo que vive em mim. E essa vida que eu vivo agora, eu vivo pela fé do Filho de Deus que me amou e se deu a si mesmo por mim. Não tem como voltar atrás. E se você decidiu entregar a tua vida para Jesus, e você entrou aqui nesta noite com este pensamento dúbio, talvez pensando: ah, Senhor, eu vou dar um tempo. Deixa eu te dizer uma coisa: quem está na cruz não tem tempo para dar tempo, porque quem está na cruz está comprometido com Jesus e não tem como voltar atrás. Às vezes tem muitas pessoas que dizem que estão crucificados com Jesus, mas não estão, porque quem está crucificado com Jesus é verdadeiramente comprometido com Jesus. Em quarto lugar, quem está na cruz se submete à vontade de Deus. Eu fico imaginando o homem Jesus, 33 anos. Vamos falar do homem Jesus, 33 anos. E de repente ele está pregado lá, literalmente na cruz. Eu disse que você não precisa ser pregado literalmente na cruz, mas Jesus estava pregado literalmente lá na cruz. As pessoas deviam olhar, passar por ali e falar: tão jovem, sacrificou seus sonhos, sacrificou o seu futuro para se submeter a uma vontade maior. Deixa eu te falar uma coisa, meus irmãos. Tiago capítulo 4, versículo 13 até o 17. Quem está na cruz se submete à vontade de Deus e tem facilidade para renunciar um sonho só para fazer a vontade de Deus. Eu não sei qual é o seu sonho, quais são os seus projetos de vida, mas escuta o que o nosso irmão Tiago diz no versículo 15 do capítulo 4. Vocês deveriam dizer assim: se Deus quiser, estaremos vivos e faremos isto ou faremos aquilo. O que isso significa? Que aquele que está na cruz com Cristo, os teus planos já não pertencem mais a você. Os teus planos pertencem ao Senhor. A tua família pertence ao Senhor. O teu trabalho pertence ao Senhor. Teus estudos pertencem ao Senhor. O teu futuro, tudo pertence ao Senhor. E agora você não pode mais simplesmente dizer assim: eu vou fazer isso ou eu vou fazer aquilo. Tiago diz: tudo que você for fazer, você deve dizer: se Deus quiser. E se Ele não quiser, a continuar sendo Deus, e você continua pregado na cruz em Cristo. Amém? Josué ouviu a voz do Senhor. Ele estava diante de uma batalha invencível. Josué olha e vê a cidade de Jericó. Segundo os historiadores, aquela cidade era humanamente impossível de ser invadida por inimigos. E Josué, ele tem uma promessa de Deus. Alguém aqui tem promessa de Deus? Quem já recebeu alguma promessa da parte de Deus aí? Dá glória a Deus aí. Se você tem promessa de Deus, você tem que dar glória a Deus, porque Deus cumpre. O Senhor falou para Josué: vocês vão tomar posse de toda a terra, vai ter uma Jericó no caminho. Sabe aquele ditado: no meio do caminho uma pedra no caminho? No caso de Josué, no meio da terra prometida tinha uma Jericó no meio da terra prometida. E Jericó precisava ser derrubada, mas como derrubar Jericó? Olha para o irmão que está do teu lado e fala assim para ele: obedecendo a voz de Deus. Sabe como que você vence batalhas, meu irmão? Sabe como que você vence batalhas, minha irmã? Sabe como que você vai vencer as guerras da tua vida? Se você tem alguma situação que parece difícil de ser resolvida na tua família, sabe como que você vai resolver? Se sujeitando à vontade de Deus, porque quem está na cruz não vive ele, é Cristo que vive através dele. Então não é ele que decide, é Deus que decide. E o Senhor dá uma estratégia para Josué. Josué, você não vai ter que brigar, não vai ter que fazer nada. Você só vai ficar dando volta em volta da cidade durante 7 dias. Gente, pense comigo. Você seria capaz disso? Hoje de manhã eu fiz uma pergunta aqui para os irmãos, não vou repetir a pergunta, mas todo mundo ficou pensando, todo mundo ficou imaginando. Aí teve um irmão que teve mais coragem e falou assim: olha, se fosse eu ia tentar negociar com Deus, eu ia tentar levar uma conversa com Deus para ver se a gente não entrava num acordo. Às vezes nós
Nós somos cheios de conjecturas, a gente é cheio de ideias, cheio de planos, cheio de coisas. Mas o plano de Deus é tão simples na vida daquele que está na cruz. Porque ele se sujeita, ele se submete, ele ouve a voz de Deus. E Josué, ele ouve a voz do Senhor. E ele diz para o povo: vamos dar voltas em volta da cidade. Vocês conhecem a história. No 7º dia, na 7ª volta, os muros de Jericó caiu. E o nome do Senhor foi glorificado, porque Josué obedeceu a voz de Deus. Quem está na cruz vive uma vida diferente. Quem está na cruz é aquela pessoa que não tem tempo para ficar olhando as coisas ruins. Quem está na cruz não vive chorando, não vive se lamentando. Quem está na cruz não vive reclamando, mas procura viver uma vida diferente. O que é viver uma vida diferente? É uma vida consagrada, dedicada inteiramente ao Senhor, a serviço do Senhor. Ei, se alguém está dizendo que você é diferente lá na escola, deixa eu te dizer uma coisa: sabe por que você é diferente? Porque você está na cruz de Cristo. Se alguém está dizendo lá no seu trabalho, se alguém te chama ô irmão, porque crente que é crente é conhecido como irmão no trabalho, não é assim? Ô irmão, ô crente, né? Se alguém está te chamando assim, sossega, meu irmão. Significa que a tua vida é diferente, porque você está na cruz de Cristo Jesus. Mas se alguém está dizendo para você: cara, eu gosto de você porque você não é igual aos outros crentes, cuidado. Se eu fosse você, colocava o joelho de boa e orar, porque alguma coisa está errada. Porque quem está na cruz, ele tem que ser diferente na sua vida. Quem está na cruz, em sexto lugar, tem o Espírito Santo de Deus na sua vida. Escute isso, meus irmãos: o Espírito Santo, ele só pode habitar a vida daquele que está crucificado com Cristo na cruz, daquele que renunciou a si mesmo, daquele que decidiu entregar, submeter a sua vida à vontade de Deus. Você quer um exemplo? Atos capítulo 4, versículo 13. Diz assim a palavra: os membros do Conselho Superior ficaram admirados com a coragem de Pedro e de João, pois sabiam que eles eram homens simples, sem instrução, e olha o que diz: e reconheceram que eles tinham sido companheiros de Jesus. Pedro e João eram pessoas simples, pessoas comuns, mas quando eles estão diante das autoridades, e eles estão falando e defendendo a sua fé em Jesus, a Bíblia diz que aquelas pessoas ficam admiradas com o posicionamento, com as palavras, com a coragem que aqueles simples pescadores tiveram diante daquelas autoridades. E aí a palavra diz que eles reconheceram que eles tinham sido companheiros de Jesus. Eu te pergunto nessa noite: as pessoas, quando olham para você, reconhecem que você é de Jesus? As pessoas, quando olham para você, reconhecem que você tem o Espírito de Deus, que você tem algo diferente da parte de Deus? Porque esses homens aqui são pessoas simples, são pessoas comuns. Eles não são diferentes porque são mais intelectuais, porque são mais letrados do que os outros. Eles são diferentes porque eles têm o Espírito Santo de Deus na vida deles, porque eles estão crucificados com Cristo Jesus. Em sétimo lugar, quem está na cruz. Posso continuar, gente? Vocês estão tão quietinhos, vocês estão ouvindo? Amém? Graças a Deus. Olha, que eu estou acostumado, eu sou pastor dessa igreja, eu estou acostumado, mas meus amigos, quando vêm pregar aqui, falam: eu nunca vi uma igreja que o povo fica tudo assim. Glória a Deus por vocês. Deixa eu te falar, a sétima coisa que a gente aprende com quem está crucificado na cruz de Cristo é que quem está na cruz tem facilidade para exercer o perdão. Vou dizer uma coisa para vocês: se você não estiver na cruz de Cristo, há situações na vida que você não é capaz de perdoar. É assim ou não é? Tem situações que acontecem na vida de cada um
que se você não tiver crucificado em Jesus, você não perdoa. Talvez você até diga assim: não, eu tenho coragem de perdoar. Não tenho coragem. Se não tiver crucificado em Jesus, gente, Jesus estava lá na cruz. As pessoas estão ofendendo Jesus. As pessoas estão cuspindo em Jesus. Ei, eu não sei se alguém tem feito isso com você na tua vida, mas Jesus está lá na cruz e as pessoas estão olhando para Jesus, estão rejeitando Jesus. Sabe qual é a palavra de Jesus para aquelas pessoas? Lucas 23, 34. Pai, perdoa esta gente, eles não sabem o que estão fazendo. Como que você reagiria? Ou como que você reage quando você está numa situação de injustiça, quando você está numa situação de agressividade, quando você está numa situação de acusações ilícitas? Como é que você reage diante dessa situação? Quem está na cruz reage como Jesus. Pai, perdoa eles, eles não sabem o que fazem. Lá em Atos capítulo 7, versículo 60, a Bíblia fala de um jovem chamado Estevão. Ele era diácono da igreja. Estevão estava pregando, as pessoas ficam irritadas com a pregação de Estevão, e de repente as pessoas decidem que deveriam apedrejar Estevão. No meio daquela multidão tinha um homem chamado Saulo de Tarso, que mais tarde se tornou Paulo, o apóstolo. E eles decidem que devem apedrejar Estevão, porque estão enfurecidos. E de repente as pessoas começam a tirar pedras em Estevão. Aí eu te pergunto: o que Estevão estava fazendo de errado? Nada. Estevão estava pregando o amor de Deus para aquelas pessoas. Mas as pessoas começam a tirar pedra em Estevão. Em Atos capítulo 7, versículo 60 diz que diante daquela multidão enfurecida, ele diz: Senhor, não condene esta gente por causa deste pecado. Você é capaz de perdoar alguém que te ofendeu? Você é capaz de perdoar alguém que te magoou? Você é capaz de perdoar alguém que te feriu? Se você é capaz, significa que você está na cruz de Cristo. Ah, mas se você está ouvindo esta palavra e dizendo assim: pastor, eu sou diferente, porque comigo o negócio é o seguinte, a gente resolve. Eu lembro aqui, meus irmãos estão aqui, vão lembrar disso. Meu pai, quando era jovem, ele era muito bravo. E aí ele falava umas coisas assim, quando alguém irritava ele falava assim: vem para cima que eu vou no tapa, na bala, na faca e outras coisas mais. Era muito bravo, era crente. Então às vezes tem pessoas que agem assim: Deus perdoa meu papai, que agora ele está salvo em Cristo. Mas às vezes as pessoas agem assim. E deixa eu te falar uma coisa: se você está crucificado na cruz de Cristo, aprenda a perdoar. Aprenda a liberar o perdão sobre os outros, para que a bênção de Deus possa vir sobre a tua vida. Pedro estava inconformado com isso. Pedro não entende isso. Como tem muitos crentes que não entendem essa coisa do perdão. E aí Pedro chega para Jesus e fala assim: Senhor, me diz uma coisa. Quantas vezes eu tenho que perdoar o meu irmão? Aí ele joga um número aleatório, 7. Por que 7? Porque para os judeus 7 era um número que tinha um grande significado. Ele poderia ter falado 8, poderia ter falado 9, poderia ter falado, sei lá, qualquer outro número. Mas ele olha e fala assim: quantas vezes eu tenho que perdoar meu irmão? 7 vezes? Aí Jesus olha para ele e fala assim: 7 é pouco, Pedro. Perdoa 70 vezes 7. E aí eu te pergunto nesta noite: quantas vezes você tem perdoado? Se você está na cruz de Cristo, libere o perdão, porque o perdão vai trazer bênçãos de Deus sobre a tua vida. E só quem crê nessa palavra aí aplaude o nome do Senhor Jesus. Libera. A Bíblia diz: não vá dormir, não deixe o sol se pôr sobre a tua ira. Não vai dormir irritada. Não vai dormir fora da cruz, porque pode ser que durante a noite o Senhor decida te visitar. Quem está na cruz ama intensamente os perdidos. Queridos,
Deixa eu te dizer uma coisa. Se tem algo que Jesus pregou e ensinou no seu ministério terreno, foi o amor aos perdidos. Eu não encontro uma palavra na Bíblia de Jesus condenando alguém, mas condenando o pecado daquela pessoa. Mesmo diante daquela mulher pecadora, Jesus olha para ela e ele diz o quê? Eu não te condeno, vai e não peques mais. Em Lucas capítulo 23, versículo 39 até o 43, nós vamos encontrar a palavra de um homem malfeitor, que está na cruz como Jesus, e Jesus vê a sinceridade daquele homem, e diz para ele assim: hoje mesmo você estará comigo no paraíso. Se você ama o pecador, é porque você está na cruz. Mas se você é daquele, nós estamos agora num período de eleição, permita-me dizer isso, irmãos. E quantos crentes que às vezes imprudentemente descem da cruz e começam a desejar o mal dos seus compatriotas. Eu quero que fulano morra. Ei, deixa eu te falar uma coisa. O plano de Deus não é esse. Quem está na cruz ama o mesmo aquele sujeito que às vezes fala mal do Evangelho, que persegue o Evangelho, mesmo aquele sujeito que às vezes ele se levanta contra a igreja do Senhor. Deus o ama tanto quanto ama você. Mesmo aquele sujeito que diz que ele é porque ele quer ser daquele jeito, Deus ama ele tanto quanto ama você. Sabe qual é a diferença entre você e ele? É que você reconhece o amor de Deus e por isso vai para o céu, e ele está indo para o inferno porque não reconhece o amor de Deus, porque ao reconhecer ele se arrepende. Os homens vão para o inferno, não é porque Deus os condena, mas é porque rejeitam aceitar o amor de Deus e se sujeitar ao amor de Deus. Quem está na cruz reconhece a soberania de Deus e compreende que ele tem controle de todas as coisas. Romanos capítulo 8, versículo 28, tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus e que andam segundo o seu propósito. E por último, se você puder, se coloque em pé. Quem está na cruz tem as marcas de Cristo. Olha que coisa linda. Paulo estava escrevendo aos Gálatas no capítulo 6, versículo 17. Paulo diz assim: para terminar, que mais ninguém crie dificuldades para mim, pois as marcas do meu corpo mostram que sou escravo de Jesus. Se você puder me ajudar nesse momento, eu queria que você se voltasse para a pessoa que está do teu lado e perguntasse para ele que tipos de marcas você tem na sua vida. É forte isso. Que tipo de marcas você tem na sua vida? Paulo está dizendo o seguinte: eu não quero que ninguém venha me acusar de alguma coisa, porque basta olhar para mim. É Paulo dizendo, e vão ver que eu trago no meu corpo as marcas que mostram que eu sou escravo de Jesus. Quais são as marcas que você tem? Você tem a marca da intolerância. Você tem a marca da acusação. Você tem a marca da ira. Ei, essas marcas não pertencem ao Senhor. Se são essas marcas que estão predominando na tua vida, eu te convido nesta noite para você subir à cruz de Cristo e se crucificar na cruz de Cristo, como Paulo fez. E lá em Marcos capítulo 16, versículo 17 e 18, Jesus diz que quem crê nele, ou seja, quem está crucificado em Cristo, as marcas que prevalecem são quais marcas? Jesus diz: milagres, poder para expulsar demônios, poder para falar línguas, poder para manifestar sinais e prodígios. E aí eu te pergunto, quais são as marcas que você tem na sua vida? Eu quero terminar esta palavra neste momento, e se você puder, eu gostaria que você repetisse comigo esta palavra, só se você crer. Diga comigo: a cruz não é opcional. A cruz não é opcional.
Mais uma vez agora valendo. A primeira foi só para você ouvir o que eu ia dizer. Agora você pode dizer com convicção, se você crê. Diga: a cruz não é opcional. A cruz não é opcional. Ela é a minha salvação. A minha salvação. Não tem como ser salvo se você não subir a cruz de Cristo Jesus. Eu não sei como está a tua vida nesta noite, mas eu quero terminar esta palavra lembrando desta canção que foi cantada agora há pouco pelo Ministério Tim. A minha cruz levarei, eu te seguirei para sempre. Jesus disse: você quer realmente segui-lo, você precisa ser crucificado na cruz de Cristo. Você precisa render-se à vontade de Deus. Porque enquanto você estiver dominando, enquanto você estiver controlando, enquanto Deus não tiver o controle absoluto da tua vida, você não estará 100% na cruz de Cristo. Eu quero orar com você neste momento. Se você está aqui e ainda não teve a oportunidade de entregar a tua vida para Jesus, eu te convido hoje para entregá-la e subir a cruz conosco. Muitas pessoas olham para nós cristãos e dizem assim: esse povo é diferente. Nós somos diferentes porque estamos na cruz. Os crentes são muito calmos. Não tem nenhum crente nervoso aqui, né, irmãos? Não, graças a Deus. Os crentes são muito calmos. Sabe por quê? Porque eles estão crucificados na cruz de Cristo. Os crentes são muito certinhos. O crente não gosta de falar mentira, porque você está crucificado na cruz de Cristo. O crente não é fofoqueiro. Sabe por quê? Porque está crucificado na cruz de Cristo. Os jovens cristãos, os solteiros são decentes, parecem beatos e beatas, são muito puritanos, porque estão crucificados na cruz de Cristo Jesus. Aquele casal de crente, a casa deles parece um monastério, parece monge, é um negócio assim, é silêncio, não se ouve, porque estão crucificados na cruz de Cristo. Aquele crente, eu só vejo ele indo para a igreja, porque está crucificado na cruz de Cristo. Quem está crucificado na cruz de Cristo, não vive mais ele, mas Cristo vive através de você. Eu quero orar neste momento e te convidar, se você puder, se é possível de alguém que esteja perto, se você puder, põe assim a mão no ombro da pessoa e fala com ele assim: vamos caminhar juntos para a cruz. Vamos juntos. Vamos subir. Eu queria que você orasse enquanto o Ministério de Louvor ministra essa canção. Eu queria que você orasse por esta pessoa. Gente, deixa eu falar só uma coisa para vocês. Subir na cruz não é fácil. Estar na cruz não é fácil. Por que não é fácil? Porque para subir na cruz, se sujeitar à cruz, se render à cruz, ser crucificado na cruz, exige renúncia. Não é tão simples assim. A cruz não é o maior barato. A cruz não é modismo. A cruz não é uma religião. A cruz é entrega, é sacrifício, é sujeição, submissão. A cruz é abrir mão da sua vontade natural para viver a vontade de um ser supremo que é Deus. Então, se você puder, ore com essa pessoa que está do teu lado agora e peça ao Senhor, invoque o Espírito de Deus sobre a vida do teu irmão, da tua irmã, para que o Senhor possa fortalecê-lo, para encontrar graça, poder, para poder subir e permanecer na cruz, porque não é fácil. E se você está aqui nesta noite, eu acredito que é porque você já decidiu por estar na cruz com Cristo. Feche os teus olhos e adore ao Senhor neste momento, em nome de Jesus. Pode orar por essa pessoa.
pessoa que está do teu lado. Adore ao Senhor agora. Eu sofri participar, tua obra voltar, meu Salvador, na cruz justo me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado o seu amor, pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, Se você sente de Deus, de ir até alguém, orar por alguém, faça isso agora. Ministre neste momento a bênção de Deus sobre a vida do teu irmão, sobre a vida da tua irmã. Ei, escute o que a palavra do Senhor está te dizendo nesta noite. Deus sabe que muitas vezes você tem pouca força. Deus sabe que muitas vezes você vem como que arrastada para o templo do Senhor. Às vezes vem aquela vontade de querer jogar tudo, de desistir. Mas escute o que o Espírito de Deus está te dizendo nesta noite. Não desça da cruz. Não abandone a cruz, porque é na cruz que a vontade de Deus sobrepõe a tua. E é na cruz que o reino de Deus, que a glória de Deus vem sobre você, para garantir a tua vitória, a tua bênção. Estar na cruz não é fácil, não é tarefa para qualquer um. Estar na cruz é tarefa para quem está disposto a negar-se a si mesmo, tomar a cruz e seguir a Jesus. Eu quero orar com você, Espírito de Deus. Eu oro neste momento, Senhor, pela tua igreja. Eu oro, Senhor, por cada um dos meus filhos neste momento e peço, Espírito de Deus, que a glória do Senhor possa vir sobre cada um dos que aqui se encontram, e que teu Espírito possa fortalecer, Senhor, a tua igreja, para que aqueles que encontram-se, Senhor, cansados da jornada, renovem as suas forças em Cristo e possam permanecer crucificados com Cristo, e que viva o Senhor
e não nós. Com a sua mão levantada aos céus, o grande amor de Deus, o nosso Pai, a graça de Jesus Cristo, nosso Senhor, a comunhão do Espírito Santo de Deus esteja sempre sobre a tua vida, em nome do Senhor, em nome do Senhor. Deus te abençoe. Sem palavras, me aproximo, levantado no seu amor, pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, levantado no seu amor. Me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, levantado no seu amor, pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu. Ser abençoado por ser grato a Deus por cada momento da sua vida, seja eles bons ou ruins. É saber que existe um Deus que te sustenta, mesmo nas piores situações. É agradecer a Deus todos os dias pela saúde, pelo alimento, pelas vitórias, pelos livramentos. E isso é ser abençoado, estar sempre debaixo da graça de Deus.